Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao RT Justo, está começando mais um episódio. Pessoal, hoje nosso convidado especial serão os destaques do informativo número 1118 e que foi publicado dia 2 de dezembro de 2023. Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify, também deixar os comentários no Spotify, no YouTube, pode ser qualquer emoji, com críticas e sugestões, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E também não se esqueçam de acessar na descrição do vídeo as playlists com as leis completas, leis em Pomodoro, informativos do STF, do STJ, os recursos repetitivos, repercussão geral, jurisprudência em teses, alguns materiais aí em PDF e também acesse as outras plataformas, os nossos grupos de Spotify, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Company, Amazon Music, Google Podcasts e outras plataformas. Galera, vamos lá. Direito constitucional. Direito administrativo. É inconstitucional por violar a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Artigo 30, incisos 1 e 5 da Constituição Federal de 1988. Lei estadual que obriga as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água a oferecer aos consumidores opção de pagamento de dívidas por meio de cartão de crédito ou débito, antes da suspensão dos serviços, bem como impõe aos agentes concessionários que efetuam as suspensões de fornecimento de serviço o porte da máquina do cartão. Em hipóteses semelhantes, esta Corte reconheceu a invalidade de normas estaduais por invasão da esfera de competência dos municípios para legislar sobre o fornecimento de água, suas condições e formas de prestação, destacando ser vedado aos Estados-membros interferir nas relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente municipal e as empresas concessionárias. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, converteu a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Conheceu parcialmente da ação direta apenas no que se refere à prestação de serviços públicos de abastecimento de água. E nessa extensão, declarou a inconstitucionalidade da expressão concessionárias de serviços públicos de fornecimento de água, contida no artigo 1º da Lei nº 12.035 de 2023 do Estado do Mato Grosso. Processo. ADI número 7.405 do Mato Grosso, julgado em 24 de novembro de 2023. Direito administrativo. São constitucionais tanto a transformação do cargo de técnico do Tesouro Nacional no de técnico da Receita Federal, quanto a posterior transformação do cargo de técnico da Receita Federal no de analista tributário da Receita Federal do Brasil. É inconstitucional por violar os princípios da isonomia e da eficiência administrativa, a não inclusão do cargo de analista previdenciário dentre aqueles transformados no cargo de analista tributário. Processo. ADI número 4.151 do Distrito Federal, julgado em 24 de novembro de 2023. Direito eleitoral. Devem ser aferidas até a data da eleição as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade de candidato. Os partidos políticos devem registrar a candidatura de seus postulantes até o dia 15 de agosto do mês em que será realizada a eleição, momento em que deverão ser avaliadas as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Nas hipóteses de situações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que alterem a condição de elegibilidade, não é possível considerar a diplomação como marco temporal para essa verificação. Isso porque a análise sistêmica do processo eleitoral demonstra que a data do pleito é o marco em torno do qual orbitam os demais institutos eleitorais. Ademais,
A adoção da data da diplomação para efeito de aferição cria contradição interpretativa na forma de contagem do prazo de inelegibilidade e representa ofensa à segurança jurídica, com interferência indevida no processo eleitoral e no exercício dos direitos políticos. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade. Processo. ADI número 7.197 do Distrito Federal, julgado em 24 de novembro de 2023. Direito notarial e registral. São compatíveis com a Constituição Federal de 1988 os artigos 1º, parágrafos 1º e 2º e 3º, parágrafo único, artigo 8º-A, parágrafo 1º, artigo 8º-B, parágrafos 1º, 2º e 3º, incisos 1 e 2 da Lei nº 6.739 de 1979, que, em linhas gerais, prevêem contraditório diferido e, diante de determinadas circunstâncias e com provocação prévia do poder público, conferem ao Corregedor-Geral de Justiça e ao Juiz Federal, no exercício de atividade extrajudicial, a atribuição de realizar o cancelamento de matrícula e de registro de imóvel. Processo. ADPF número 1056 do Distrito Federal, julgado em 24 de novembro de 2023. Galera, a gente achou por bem colocar os artigos aqui. Artigo 1º. A requerimento da pessoa jurídica de direito público ao Corregedor-Geral da Justiça são declarados inexistentes e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a título nulo de pleno direito, ou feitos em desacordo com o artigo 221 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975. Parágrafo 1º. Editado e cumprido o ato, que deve ser fundamentado em provas irrefutáveis, proceder-se-á no quinquídio subsequente à notificação pessoal. A linha A. Da pessoa cujo nome constava na matrícula ou no registro cancelados. A linha B. Do titular do direito real, inscrito ou registrado, do imóvel vinculado ao registro cancelado. Parágrafo 2º. Havendo outros registros, em cadeia com o registro cancelado, os titulares de domínio do imóvel e quem tenha sobre o bem direitos reais inscritos ou registrados serão também notificados, na forma prevista nesse artigo. Artigo 3º. A parte interessada, se inconformada com o provimento, poderá ingressar com ação anulatória perante o juiz competente, contra a pessoa jurídica de direito público que requereu o cancelamento, ação que não sustará os efeitos deste, admitido o registro da citação nos termos do artigo 167, inciso 1, artigo 21, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975. Parágrafo único. Da decisão proferida, caberá apelação e, quando contrária ao requerente do cancelamento, ficará sujeita ao duplo grau de jurisdição. Artigo 8º-A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município prejudicado poderá promover, via administrativa, a retificação da matrícula, do registro ou da averbação feita em desacordo com o artigo 225 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, quando a alteração da área ou dos limites do imóvel importar em transferência de terras públicas. Parágrafo 1º. O oficial de registro de imóveis, no prazo de 5 dias úteis, contado da prenotação do requerimento, procederá à retificação requerida e dela dará ciência ao proprietário, nos 5 dias seguintes à retificação. Artigo 8º-B. Verificado que terras públicas foram objeto de apropriação indevida por quaisquer meios, inclusive decisões judiciais, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município prejudicado, bem como seus respectivos órgãos ou entidades competentes, poderão, à vista de prova da nulidade identificada, requerer o cancelamento da matrícula do registro na forma prevista na lei, caso não aplicável o procedimento estabelecido no artigo 8º-A. Parágrafo 1º. Nos casos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, o requerimento será dirigido ao juiz federal da seção judiciária competente, ao qual incumbirão os atos e procedimentos cometidos a Corregedor-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. Caso o Corregedor-Geral de Justiça ou o juiz federal não considere suficientes os elementos apresentados com o requerimento, poderá, antes de exarar a decisão,
promover as notificações previstas nos parágrafos do artigo 1º desta lei, observados os procedimentos neles estabelecidos, dos quais dará ciência ao requerente ao Ministério Público competente. Caberá a apelação da decisão proferida. Inciso 1. Pelo Corregedor-Geral ao Tribunal de Justiça. Inciso 2. Pelo Juiz Federal ao respectivo Tribunal Regional Federal. Inteiro teor. Essas providências estão a cargo de autoridades públicas legalmente responsáveis pela rigidez e pela segurança dos registros públicos, com vistas a impedir transações que não sejam fidedignas. No caso, está-se diante de um dever-poder exercido por órgão pertencente ao Poder Judiciário, mas no exercício de função administrativa. A própria Lei 6.015 de 1973, Lei dos Registros Públicos, como norma geral, prevê a possibilidade de autotutela quando há nulidade. Ademais, os preceitos adversados observam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na medida em que são preservados os mecanismos de defesa daqueles afetados pelo ato estatal. Isso porque o legislador não afastou o contraditório, e sim deliberou no sentido de seu diferimento, o que é plenamente justificado e encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse contexto, é conferida proteção à sociedade, desfazendo meras aparências de propriedade. Preserva-se o direito de propriedade imobiliária, pois a proteção a tal direito pressupõe a existência e validade documentada no registro imobiliário. O reconhecimento da nulidade do registro não desconstitui a propriedade, apenas declara que ela não teve aptidão de sequer surgir. Cumpre aos agentes estatais legalmente designados o dever de fazer com que o registro imprima real e válida titularidade. Na presença de situação que inverta a presunção relativa do registro, eles têm de zelar pela realização dos devidos acertos, sem retirar do interessado seus mecanismos de insurgência. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente a arguição de descumprimento de preceito fundamental como ação direta e julgou improcedente o pedido formulado, reconhecendo a recepção pela Constituição Federal de 1988 do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º e do artigo 3º, parágrafo único, bem assim declarando a constitucionalidade do artigo 8º-A, parágrafo 1º, e do artigo 8º-B, parágrafos 1º, 2º e 3º, incisos 1 e 2, todos da Lei nº 6.739, de 1979. Direito tributário. É constitucional a cobrança de diferencial de alíquota do ICMS de empresas optantes do Simples Nacional, desde que prevista em lei estadual em sentido estrito. No caso, é necessário que o ente federativo que detém a competência tributária edite lei específica para a cobrança do imposto. Não basta a previsão em lei complementar federal que autorize a cobrança do diferencial de alíquota nem previsões legislativas gerais que não estabeleçam todos os critérios capazes de instituir a obrigação tributária. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema número 1284 da repercussão geral, e reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso. Processo. Agravo no recurso especial, no recurso extraordinário, número 1.460.254 de Goiás, julgado em 21 de novembro de 2023. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu o episódio, então deixe o seu like, que é importante para a gente crescer cada vez mais. Compartilhe com seus amigos. Deixe as 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify. Se você quiser ser nosso apoiador, como o Isaías e a Silvana, mande um pix pra gente para aretojus@gmail.com pra gente deixar sempre o canal atualizado e deixar a melhor qualidade para vocês. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos e tchau!